Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, existem algumas incompreensões a respeito da salvação do homem, a respeito da justificação do homem. Os protestantes acusam os católicos de dizer que somos, ou que nós declaramos, que nós somos salvos pelas obras. Então, isso é uma grande mentira, uma grande falácia, isso é sofisma para nos acusar de coisas que não é verdade. Talvez alguém com uma compreensão errada de como nós somos salvos, até diga que nós somos salvos somente pela fé, ou somente pelas obras. E, infelizmente, somos acusados de dizer que nós nos salvamos pelas obras. Se nós nos salvássemos somente pelas obras, por que a Igreja Católica iria condenar Pelágio? Pelágio era um monge lá do século IV, se eu não estou enganado, católico, que foi condenado pela Igreja porque Pelágio, nas suas teses, dizia: o pecado original não contaminou o homem, ou não depravou o homem, ou não corrompeu o homem. Ele dizia que o pecado original era culpa exclusivamente de Adão e nós não temos nada a ver com isso. Adão é quem não exerceu bem a missão que lhe teria sido dada. Pelágio vai dizer que nós não precisávamos da graça de Deus para chegarmos à salvação. Bastava que nós copiássemos em tudo Jesus Cristo, que foi o exemplo mais perfeito de como o homem pode se salvar por si mesmo. Então, Pelágio negava o pecado original que havia ferido a humanidade. Pelágio negava o auxílio da graça de Deus para que o homem fosse salvo. E Pelágio dizia que o homem poderia ser salvo com as suas próprias potencialidades, que já existia nele, dadas pelo Criador, apenas imitando o exemplo de Cristo. Isso é Pelágio, um ex-católico, um anátema, podemos assim dizer, um herege, que dizia que a salvação era somente pela obra e somente uma ação humana. A Igreja condenou isso. Como é que você, que é protestante, ainda vem nos acusar de dizermos que nós somos salvos somente pelas obras? A salvação do homem não se dá nem somente pela fé e nem somente pelas obras, mas uma unidade de fé e obra. Nós podemos ver isso na carta de São Tiago. Nós podemos ver isso em todos os discursos de Jesus sobre o julgamento. Jesus vai dizer que cada um será julgado segundo as suas obras. Jesus falou inúmeras vezes, meus irmãos, que nós precisávamos perseverar até o fim para podermos sermos salvos. Senão não conseguiríamos. Mas, enfim, como é que o homem é salvo? Enfim, como acontece a justificação no homem? Primeiro, vamos colocar aqui do que é que o homem é salvo. O homem é salvo, infelizmente, da ação de Satanás, ou seja, do pecado. Satanás, que pecou contra Deus nos céus, foi expulso do céu. Depois que foi expulso do céu, como relata o livro do Apocalipse no capítulo 12, sendo expulso do céu, veio para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, cheio de furor e de ira. No jardim do Éden, onde estavam os nossos primeiros pais, Adão e Eva, imaculados, sem ter pecado ainda, Satanás se apresenta diante deles, ali, transfigurado na serpente, que é a tipologia, a imagem de Satanás no Éden. Satanás tenta Adão e Eva. Adão e Eva, no seu livre-arbítrio, livremente, eles livrem, completamente livre, eles rejeitam o amor de Deus
e se abre à tentação e passa a desobedecer a Deus naquele momento, dando ouvidos a Satanás. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que por trás da queda dos nossos primeiros pais existe uma voz sedutora de um ser pessoal, ou seja, de Satanás. E aí o homem cai, né? Cai da sua dignidade, né? De imagem e semelhança de Deus. O homem que era imagem e semelhança de Deus perde isso com o pecado original. Quando eu digo perde, não perde a imagem e semelhança, mas podemos dizer que perde a sua semelhança, no sentido de que caiu no pecado e não está mais ali como o homem pensado por Deus nas origens. E Jesus Cristo, que é a imagem do novo Adão, como está em Romanos capítulo 5, Jesus Cristo é a imagem perfeita daquilo que Deus sonhou para o homem. Veja, então, como é justificado o homem? O Catecismo da Igreja Católica, falando da fé, no parágrafo 157, ele vai dizer que a fé é uma graça. Veja, o homem está morto nos seus pecados, né? Então Deus dá ao homem a fé, mas essa fé é uma graça. Então logo nós podemos perceber que antes da fé vem a graça de Deus. Veja o que diz. São Pedro confessa que Jesus é o Cristo. Então veja, Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe declara que esta revelação, essa declaração de fé de São Pedro na pessoa do Cristo, não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. Então, é graça de Deus. A fé de Pedro é graça de Deus, é manifestação da graça de Deus. E o catecismo continua. A fé é um dom de Deus. Veja, a fé é um dom de Deus. Uma virtude sobrenatural. Sobrenatural, não é natural. O homem não tem fé por si mesmo. É dom de Deus, é graça de Deus, né? A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele, por Deus. Por isso Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Deus infunde em Pedro a fé. E essa fé, que é um dom sobrenatural, não era nem fruto nem da carne e nem do sangue, ou seja, não era fruto do ser humano, mas fruto da graça de Deus. Então, continua. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia. Veja, a graça prévia. Pré quer dizer que vem antes. Então, antes da fé genuína, a fé que salva, antes dessa fé, existe uma ação da graça de Deus no ser humano. Para que se preste esta fé, para que o bom ladrão dissesse na cruz a Jesus: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino, né? E ele declara essa fé. Também o bom ladrão declara a fé quando ele defende Jesus dos insultos do mau ladrão. Ele vai dizer tu, né? Dizendo ao ladrão, o bom ladrão dizendo ao mau ladrão, tu e eu merecemos esse castigo, mas ele é inocente. Até essa obra de misericórdia que o bom ladrão exerce para com Cristo é fruto da graça prévia que ele recebe, que ele acolhe no seu coração. E essa graça gera a fé e gera também as obras de misericórdia, principalmente a obra de misericórdia que ele exerce no alto da cruz para com a pessoa de Cristo, dizendo, o defendendo, né? Olha, tu mereces esse castigo, eu também mereço, mas ele não, ele é inocente. Então, para que ele fizesse essa defesa do Cristo, para que ele declarasse a fé em Jesus, antes disso, foi dado a ele a graça.
e ele acolheu. Só que essa mesma graça que foi dada a ele por meio de Deus, por meio do Espírito Santo, que é uma ação do Espírito Santo, nós vamos ver aqui, né? Essa graça que foi dada a ele também foi dada ao outro ladrão. Orígenes vai dizer que a graça de Deus é como a luz do sol. A luz do sol, né? O exemplo que Orígenes dá, né? A luz do sol em um terreno, veja, ele vai dizer, em um terreno molhado, a luz do sol quando bate, resseca aquela argila. Ele dá o exemplo até de um vaso que estava pronto, quando fica no sol, aquele vaso seca, endurece. Veja, a graça de Deus é o sol. Orígenes vai dizer que quando o sol bate na terra úmida, a terra seca e endurece, né? Então, veja, tá aí um exemplo. O outro exemplo que Orígenes dá é a luz do sol quando bate na cera da vela, derrete a vela. Percebe? Uma pessoa é o vaso ou a argila. Quando a graça de Deus vem sobre ela, essa pessoa endurece o seu próprio coração. O problema não está na graça. A graça é a mesma que foi derramada na argila, que endureceu, e aqui é um exemplo, uma figura das pessoas que, quando recebem a graça de Deus, endurece o seu coração, rejeitando essa graça, e a vela ou a cera que recebe a luz do sol e que derrete, Orígenes vai dizer que essa vela é uma tipologia, uma imagem da pessoa que recebe a mesma graça, o sol é o mesmo, a luz é a mesma, e que amolece o seu coração, ou seja, que vamos dizer assim, que se converte, que acolhe a graça de Deus. A mesma coisa aconteceu com o bom ladrão e o mau ladrão na cruz. A graça foi dispersada sobre todos. Um endureceu o coração e o outro rendeu-se à graça de Deus. E é isso que ele diz. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por ele. Para que se preste esta fé do bom ladrão, exige-se a graça prévia, ou seja, uma graça que veio antes, e adjuvante de Deus, e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade e consentir e crer na verdade. Então, a fé que salva é um dom de Deus e é fruto da abertura, do acolhimento da graça. Se eu acolho a graça, eu me abro a Deus. Se eu rejeito a graça, eu endureço o meu coração. Lembra? O sol batendo na argila molhada, a argila resseca, endurece. O sol batendo na cera da vela, que é dura, né, que está sólida, o que é que acontece? Ela derrete, ela amolece. Então, a graça é a mesma, distribuída para todos. Porém, existe aqueles que são como a argila, que endurece, e existe aqueles que são como a cera, que derrete com a ação da graça, ou seja, que se abre a graça. E isso nós podemos ver o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, São Paulo vai dizer de forma muito categórica que a graça de Deus agiu primeiramente na vida dele e essa graça gerou a fé. E essa graça gera as obras. Veja o que diz São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve, quando Deus quis, quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça. Então, quando Deus quis, quando Deus quis, Ele que me escolheu, me reservou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar
seu Filho em minha pessoa. Veja, Deus, por sua graça, chama Paulo. Deus, por sua graça, chama o apóstolo São Paulo. E por essa graça, revela o seu Filho a Paulo. O que é que aconteceu com Paulo? Paulo ia para Damasco perseguir os cristãos. Então Deus se manifestou na pessoa do seu Filho Jesus em uma luz brilhante no caminho de Damasco. Falou com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então veja, Paulo não tinha fé em Jesus. Paulo tinha até uma fé no Deus Altíssimo, como sendo judeu, fariseu, mas ele não tinha fé em Jesus. E a fé que justifica é a fé em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Então, Paulo não tinha fé em Jesus, Paulo tinha fé em Deus ainda, na primeira pessoa da Santíssima Trindade. Paulo não compreendia quem era Jesus. Assim como São Pedro não sabia quem era Jesus, e o Espírito Santo moveu o coração de Pedro e revelou a Pedro, ou seja, não foi obra humana, não foi obra da carne e do sangue, mas foi uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo. Então, o que é que acontece? Esse mesmo Deus que revelou para Pedro, para São Pedro, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, esse mesmo Deus, agora na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no próprio Jesus, no próprio Filho, né, Deus se manifesta, né? É uma graça de Deus, é graça, foi uma graça exclusiva de Cristo que se revela a São Paulo no caminho de Damasco. Então a graça veio antes da fé, vem antes da fé. Primeiro vem a graça, e essa graça é dispensada para todos. Então São Paulo vai dizer muito claramente aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve àquele que me reservou desde o ventre, desde o seio de minha mãe, e me chamou como? Pela fé? Não, me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém. Então, é a graça que age. A graça que o catecismo chama de graça prévia. Graça prévia. Então, é graça de Deus. Existe, podemos dizer assim, de forma bem resumida, né, e resumindo mesmo, existe dois tipos de graça. A graça chamada graças atuais, que Deus derrama, que Deus infunde em nossos corações em qualquer momento. E isso é para qualquer pessoa, até para quem não é crente. Deus dá a sua graça. Por quê? Para por meio dela alcançar alguém e salvar. E existe a graça santificante, ou chamada graça habitual, a graça que conduz a nossa vida para sermos santos como Jesus Cristo é santo. Então, existem as graças atuais que Deus derrama o tempo todo para todas as pessoas, e é essa graça que gera a fé em nós, né? E gerando a fé, né? A graça, por exemplo, quando Jesus diz: ide por todo mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os e ensinando-os em nome do Pai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto eu vos ensinei, né? Que Jesus não escreveu nada. Quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. A pregação do Evangelho já é manifestação da graça de Deus. Já é manifestação da graça de Deus. Então, o homem é justificado pela graça, mediante a fé que é gerada quando alguém se abre e acolhe a graça, e as obras, que são obras de misericórdias espirituais e corporais. Não estou falando de obra da lei,
no legalismo que os fariseus queriam, né? Não é como Pelágio, que Pelágio queria a salvação somente pelas obras. Pelágio dizia que o pecado original não feriu a humanidade. Pelágio dizia que a culpa de Adão era de Adão. Pelágio dizia que nós não precisávamos, não necessitávamos da graça, do auxílio divino para a salvação. E Pelágio dizia que a gente, a exemplo de Cristo, com toda a nossa potencialidade, nós poderíamos copiar o exemplo de Cristo e chegar à perfeição por nossas próprias forças, nossos próprios méritos. Isso a igreja condenou. Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai condenar o pelagianismo. Porque Santo Agostinho vai mostrar que quem nos salva é a graça. Nós somos salvos pela graça e não somente pela fé. A graça que gera em nós, a fé e a fé, uma fé viva, não uma fé morta, né? São Tiago vai dizer na sua carta, veja, no capítulo 2, ele vai dizer assim, versículo 9, ou melhor, no versículo 24, né? Versículo 24, São Tiago vai dizer: vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então São Tiago vai deixar muito claro que nós somos justificados pelas obras e não somente pela fé, né? Lutero vai dizer que o homem é salvo só, o homem vive só da fé, ou somente da fé, fazendo uma tradução deturpada e errada das Sagradas Escrituras da carta aos Romanos. Então Lutero vai dizer que o homem é salvo somente pela fé, e São Tiago vai dizer aqui: vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, como disse Lutero, né? Por quê? Porque a fé sem obra é morta. Ele vai dizer, né? Assim como, versículo 26, São Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem a obra é morta. No versículo 19, ele vai dizer: você tem fé e você acha que essa fé pode te salvar? Ele diz: credes que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, que a fé somente não salva. O que salva é a graça de Deus, que nós recebemos e acolhemos, e manifestamos essa graça na fé e nas obras. E a fé, né? A fé, ela é viva quando as obras dão testemunho dela. As obras dão testemunho. São Tiago é perfeito no que ele coloca aqui. Ele diz: se um irmão ou uma irmã faltarem roupas e alimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, a fé sem obras é morta em si mesma. São Tiago vai dizer: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios os demônios creem e estremecem. E São Tiago vai dizer: queres ver, ó homem vão, como a fé sem as obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé coopera com as suas obras e era completada por elas. Então, a fé coopera com as obras
e é completada pelas obras. Então veja que tudo é graça de Deus. A graça gera a fé coopera com as obras completa a fé. É um conjunto. Porém, a fé já é graça, as obras que nós fazemos já é graças. Porque São Paulo vai dizer a Timóteo: olha, é Deus que opera em nós tanto o querer como o fazer. É obra de Deus, é graça de Deus. Isto é a justificação do homem, simples, clara e objetiva. O homem é salvo por Deus, mediante a fé e as obras. Só que a fé e as obras não é vamos dizer assim, que uma graça, uma obra do homem, uma ação própria do homem. O Catecismo da Igreja, no número 153, vai dizer: a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Então, nós somos salvos pela graça. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.